Fluxo de caixa. Você sabe o que é um fluxo de caixa? Qual que é a importância dele? Como isso está impactando o seu negócio? Gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Altus Finance. Eu sou o Wesley. Então, como eu comentei no início, vamos falar um pouquinho hoje sobre fluxo de caixa. Você que está aí do outro lado, sabe o que é o fluxo de caixa? Sabe como que ele funciona? Qual que é a importância dele? Então vamos para a primeira perguntinha, né? A primeira resposta da minha pergunta. O que é um fluxo de caixa? Fluxo de caixa, de maneira bem resumida, nada mais é do que as suas movimentações diárias, semanais, mensais, certo? De um determinado período. Então é todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Com isso você faz a sua movimentação e essa movimentação é chamada de fluxo de caixa. E qual que é a importância desse fluxo de caixa? Vendo de grosso modo, né, de modo bem básico, é saber se o seu negócio dá ou não lucro, certo? Então, no final desse fluxo de caixa, desse período de análise, o seu negócio deu lucro? Você está positivo em caixa? Você está negativo? Você está igualando? Então, o fluxo de caixa é isso. Quando você chega, vamos supor, quando você chega no final do seu mês e você faz aquele fechamento do seu mês, vai verificar se você pagou todas as contas, né? Se deu para pagar tudo, se você conseguiu ter um aumento do seu faturamento. Então, quando você analisa o seu faturamento e analisa as suas despesas, você vai chegar numa conclusão que você teve lucro ou não. Essa análise, cruzando essas informações, é o seu fluxo de caixa. Então, a análise do seu fluxo de caixa para ver se ele deu lucro ou não. E com essa análise do fluxo de caixa, você consegue ter um pouco da gestão do seu negócio. Não que o fluxo de caixa seja a única coisa que você tem que fazer no seu negócio, tá? Mas o fluxo de caixa é a base para você conseguir ter uma visão geral do seu negócio. Se o negócio é realmente lucrativo, se você está conseguindo se manter com aquilo. E através dessa análise do fluxo de caixa, você consegue tirar algumas decisões, certo? Com base em dados e não só em achismo. O tema passado que eu conversei com vocês foi ticket médio. O ticket médio ele é um indicador muito importante, certo? Principalmente para você que tem uma academia, para você que tem um alto fluxo de alunos, que você começa a comparar que nem sempre uma academia cheia é uma academia saudável, é uma academia que tem lucro, certo? Só que o ticket médio ele é um ponto que é muito importante, só que se você não tiver o seu fluxo de caixa feito, a sua análise financeira, a sua estrutura financeira, já com uma certa ideia, uma certa previsibilidade, onde você consegue saber, o meu mês de março agora, né? Estou gravando em março de 2026. Então, passei minha primeira semana de março. Se você não tem o seu fluxo de caixa montado, você não consegue ter uma ideia de previsibilidade. Você não consegue olhar para o seu mês e saber, poxa, eu tenho que pagar isso, isso, isso e isso. Minha academia está precisando de mais professores, ou minha academia está precisando de equipamento, está precisando fazer manutenção. Se você não tem essa previsibilidade, né, através do seu fluxo de caixa, você não consegue ter esse provisionamento em outras áreas que são importantes na sua academia, ou na sua movimentação do dia a dia, né? E aí, tendo essa previsibilidade do fluxo de caixa, você evita N problemas financeiros. Aquelas despesas que aparecem do nada, sabe quando você mais está apertado e seu carro quebra? Então, como a gente, né, da área financeira sempre fala, que é importante você ter uma reserva de emergência. É claro, sabemos da situação do Brasil e do mundo, né, e nem sempre isso é possível. Mas por que é sempre indicado ter essa reserva de segurança? Justamente para as despesas inesperadas. Então, com o seu fluxo de caixa firmado, com o seu fluxo de caixa conhecido, conforme ele é fixo na sua rotina, já está ali na sua mente, não só no seu notebook, uma planilhazinha, algum sistema, você tendo total controle do seu fluxo de caixa, você consegue ter essa ideia de, eu posso buscar um investimento em tal coisa, ou se acontecer alguma coisa, já tenho esse dinheiro, minha receita ela está decaindo
nesses meses. Vamos supor, estou analisando de janeiro até agora e minha receita de fevereiro foi menor que de janeiro, então a minha projeção é de queda. O que eu tenho que tomar de atitude disso? O que eu posso fazer? Será que eu posso agregar mais produtos dentro do meu negócio? Será que eu posso oferecer, fazer não uma promoção, porque nem sempre promoção, pessoal, é lucro, tá? Então, assim, novamente, falando daquele assunto de ticket médio, academia cheia não quer dizer que é um negócio saudável. Então, você consegue, com o fluxo de caixa, ter essa ideia, né? Conseguir uma análise de tomada de decisão. O que eu vou fazer para aumentar minha receita? O que eu vou fazer para diminuir minha despesa? E você tendo um fluxo de caixa muito bem analisado, muito bem anotado, e assim, se você tem que ter isso daí, se você gasta com uma bala, é 10 centavos essa bala, você tem que estar anotado isso, porque isso faz a diferença, porque você consegue ver o cenário real. E você tendo isso muito bem estruturado, você começa a não ter, né, aquelas despesas fantasmas. Ah, mas esse valor, onde será que eu gastei esse valor? Apareceu ali uma conta de R$ 200. Poxa, mas R$ 200? Que é? Será que foi combustível? Será que foi pagamento de alguma aula coletiva? Então, você começa a tirar essas despesas fantasmas, você começa a identificar exatamente o que é. Ah, esses R$ 200 foi combustível, então você já sabe que é uma conta variável. Essa conta variável você consegue diminuir, você consegue reduzir ela, ou foi um pagamento de um professor freelancer, alguma coisa do tipo, um pagamento de marketing. Então, se ela pode cair naquela categoria de variável, é uma despesa que você consegue eliminar, então dá uma seguradinha na despesa, e é uma despesa que você está identificando no seu fluxo de caixa, que é muito importante você não ter essas despesas ali perdidas e quando você for olhar, você não saber o que é, fala, poxa, isso é algo de rotina, não é? Que é um dos maiores problemas de controle financeiro é isso. Essas despesas que não estão no radar. E aí vem, aparece, você não sabe o que é e você tem que ter caixa para estar cobrindo isso. Aí onde você que é dono de negócio, onde você que é dono de academia, você que é personal ou mexe, né, tá nesse ramo fitness, onde você consegue ter uma estruturação com fluxo de caixa. Você consegue tanto com algumas planilhas já tem prontas no mercado, você consegue ter essa ideia, ou você pode criar sua própria planilha, às vezes você já mexe com Excel. Então, assim, é uma ferramenta básica que você consegue, com essa ferramenta, no Excel da vida, ter o controle financeiro da sua empresa, ou do seu negócio, ou até da sua vida pessoal, que é muito importante, tá? E onde que a consultoria, no caso, né, a gente que dá Autos Finance, onde que a gente consegue atuar exatamente no seu negócio com o fluxo de caixa? É fazendo a estruturação desse fluxo de caixa, fazendo o levantamento de todas as suas receitas, item a item, a receita com a identificação correta de onde é a origem dessa receita, indo para a parte da despesa, identificar despesa por despesa, pegar o seu extrato diário e fazer conciliação daquilo que está entrando e saindo de dinheiro. Então, a gente pega a receita, identifica cada receita, pega a despesa, identifica cada receita, categoriza cada receita. Então você consegue ver, em um modo geral, com o que você está gastando, onde você está gastando, qual é a sua área que está tendo maior gasto, se você consegue reduzir essa área ou não, se são custos variáveis, se são custos fixos. Então, você começa vamos pensar assim, só com esse controle inicial, você começa a ter várias variáveis que você consegue trabalhar, e aí com o apoio de uma consultoria, com o apoio de um consultor, né, direto com você, consegue identificar, esse ponto aqui você pode fazer de tal forma, esse outro ponto aqui dá para a gente trabalhar assim, assim, a sua receita, você está desse modo, ela está caindo, está crescendo, vamos supor, se ela estiver crescendo, você pode manter aquilo que você está fazendo, ou você está numa área de expansão, você, poxa, eu tô expandindo meu negócio, eu estou querendo, vamos supor, abrir uma outra unidade em outro lugar, como é que eu posso fazer? Se você não tem o seu fluxo de caixa
muito bem estruturado dessa sua unidade que já está rodando, você não vai conseguir abrir uma segunda unidade e ter lucro com essa segunda unidade. Provavelmente você vai estar dividindo a sua receita, a sua despesa vai estar aumentando, porque você tem duas unidades que são sempre separadas. Só que, se essa unidade começa a ter uma despesa muito alta, ela começa a ter prejuízo, você vai começar a cobrir esse prejuízo com a receita da unidade 1. Então, são alguns passos que você tem que pensar e tem que ter uma estrutura muito bem feita para que você consiga ter uma expansão ou que você consiga aumentar o seu próprio negócio e melhorar o atendimento e a sua receita de forma geral. E aí você tendo esse fluxo de caixa muito bem estruturado, sendo feito por você ou sendo feito com o auxílio de uma consultoria, você começa a ter tomada de decisão estratégica. Você começa a pensar como gestor do seu negócio e não como um operador apenas que vai ali no dia a dia, está na correria e tem que resolver as coisas. Não, você começa a pensar como gestor, como você começa a ter conversas com a consultoria no sentido, poxa, eu tenho tal equipamento, eu quero melhorar meu equipamento, eu quero melhorar minha estrutura, eu quero ter, vamos supor, uma instalação de ar-condicionado. Se você tem ideia de ar-condicionado, o projeto é XYZ, fica tal custo, com esse custo aqui, meu fluxo de caixa, eu vou ter uma receita, né? Vou ter um lucro, um dinheiro em caixa que eu posso estar direcionando para a instalação do ar-condicionado daqui a 3 meses. Então, você não entra em conta desesperada, vou parcelar lá em 10 vezes e vou pagando e vejo o que dá. Não, você começa a ter a estratégia do seu negócio, né? Você começa a ter realmente uma estrutura feita para que o seu negócio dure anos, décadas e fique com seus filhos, netos e assim por diante. Então você começa a pensar no futuro do seu negócio. Você começa não só a agir no seu dia a dia, na correria de conseguir cliente, mas você também começa a ver ter aquele vislumbre, né, de longo prazo do seu negócio, onde ele pode chegar, o que ele pode alcançar, você começa a criar metas mensais, metas semanais, você consegue fazer análise tanto do macro, né, como um todo, vou analisar aqui, fazer uma projeção de um ano e assim por diante, quanto também do micro. O que eu vou fazer essa semana? Essa semana eu consigo fazer de tal forma, eu vou trabalhar minha receita aqui, vou reduzir minha despesa aqui, para segunda semana do mês, né? Então, a gente está aqui na primeira semana de março, né? Só situando. Então, para a segunda semana do mês, eu já tenho isso de despesa. Aí eu já tenho uma receita recorrente de Y. Eu vou conseguir fazer tal coisa. Então, você começa a ter essa ideia estratégica do seu negócio, que é a intenção de todo dono de negócio virar um gestor da empresa e conseguir de forma estratégica, com análise, com número, com dados, tomar as melhores atitudes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Confira nossos outros conteúdos. Se você não nos segue, tem as nossas redes sociais também. Então curta e compartilhe com mais pessoas e agradecemos a atenção de todos.